Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver Porto Alegre dos anos 30, imortalizada pela literatura. Vemos aí à esquerda de vocês a foto de Dionélio Machado, um escritor muito famoso aqui do Rio Grande do Sul. Ele faz parte daqueles 100 autores, escritores e poetas que eu selecionei para falar um pouquinho sobre a vida de cada um deles, uma pequena biografia, para que as pessoas se atualizem, vão se familiarizando com a literatura gaúcha. Então, esse escritor que você está vendo ali, Dionélio Machado, ele viveu no século XX, escreveu 19 livros, e as histórias que ele contou, eles imortalizaram a cidade, fizeram com que a cidade participasse das histórias, as histórias bonitas que ele contou através da sua literatura. Então, nós vamos ver hoje, pessoal, essa fase tão bonita aí do Dionélio Tubino Machado, que ele é um gaúcho de Quaraí, nasceu em 21 de agosto de 1895 e faleceu em Porto Alegre em 19 de junho de 1985. Foi escritor, romancista, contista, ensaísta, poeta, jornalista e médico psiquiatra, tendo sido um dos principais expoentes da segunda geração do modernismo no Brasil. Começou em 22, e depois o modernismo, vocês sabem que ele descontinuou já na década de 30, 40 e por aí afora. Então, o Dionélio Machado ele era filho de Silvio Rodrigues Machado e Elvina Tubino Machado. Ainda criança, seu pai foi assassinado, um acontecimento que lhe marcaria muito a sua existência, porque com apenas 8 anos ele já trabalhava como vendedor de bilhetes de loteria para ajudar a sustentar a família, que era muito pobre, a mãe e um irmão dele mais moço, Severino. Mas a pobreza familiar não impediu dele continuar estudando. Dionélio dava aulas para os alunos das classes mais atrasadas, em troca de ele e seu irmão poderem estudar sem pagar a matrícula. Naquela época não existia escola pública, tudo era escola privada. E aos 12 anos, o Dionélio já trabalhava como servente do semanário O Quaraí, que era um jornal, onde começou a se entrosar com a intelectualidade daquele local. E provavelmente vem daí o gosto pelo jornalismo e pelas letras que o acompanharia pelo resto da vida. Ainda lá na cidade de Quaraí, ele fundou por volta de 1911, quando ele era ainda um adolescente, com 16 anos mais ou menos, ele fundou o jornal O Martelo, que é um nome sugestivo, e já demonstrava o seu interesse pelo marxismo, pelo lado contrário. Naquela época era tudo bipolar, ou era esquerda ou era direita, não tinha essas coisas que temos hoje. E em Porto Alegre ele foi deputado federal pelo Partido Comunista em 1947. Mas antes disso, em 1935, na época do Estado Novo, ele foi preso por 2 anos sob acusação de planejar um golpe para derrubar a ditadura do Getúlio. Ele era um cara antigetulista e ele criticava as arbitrariedades do Getúlio, a censura, a perseguição da oposição, essas coisas tudo. E aí ele era muito perseguido. Tanto é que um dia o Getúlio mandou a polícia dele vir aqui no Rio Grande do Sul, prendê-lo e levá-lo. Ele foi preso na época, junto com presos comuns, que não tinha essa separação de presos políticos e presos comuns. Ele misturava tudo, tocava num porão e pronto. E ele só foi bem tratado no presídio porque, como ele era um médico, os presos sempre respeitam um pouco os médicos, porque ele era um intelectual, um homem educado. Então. E a carreira literária dele, tanto ficcional como os romances, era composta, se compõe de 19 obras entre contos, romances e ficção. E ele iniciou com um livro de contos chamado Um Pobre Homem, em 1927. E entre suas obras mais conhecidas estão Os Ratos, aclamado como sua obra-prima. Esse livro aqui é Os Ratos, que é obra-prima, e O Louco do Cati, 1942, que é esse livro aqui. Eu tenho os livros dele, mas esses aqui são os mais importantes. Depois tem Deuses Econômicos, que ele editou em 66, depois Endiabrados, em 1980, Fada, em 82, depois vem Eles Vêm do Fundão e O Estadista. E a sua obra apenas foi reconhecida postumamente, depois que ele faleceu, porque
tendo recebido destaque nos meios acadêmicos somente a partir da década de 1990. Aí que começou a entrar em questões de vestibulares, e o pessoal começou a falar, os professores começaram a falar dele na literatura. Assim mesmo, de forma muito superficial, porque parece que nós odiamos a cultura. Então, diante da qualidade dos textos desse homem, ele é o psicológico das pessoas, dos seus personagens, ele está bastante arraigado na sua obra. E como ele deixa transparecer nesse livro aqui, O Lobo do Cati e os Ratos. É uma coisa bem psicológica essa obra. O que é narrativa psicológica? Só para aqueles que não sabem. É um gênero literário que se concentra na exploração profunda dos estados mentais e emocionais dos personagens. Esse tipo de narrativa ele busca não só contar uma história, mas também mergulhar na complexidade da psique humana, revelando com os pensamentos, os sentimentos, as experiências que moldam a vida dos indivíduos. Então, através de uma prosa introspectiva bem detalhada, a narrativa psicológica permite que os leitores compreendam as motivações e os conflitos que impulsionam as ações do personagem. O personagem age porque ele é motivado por alguma coisa, ou pelo medo, pela mágoa, pela dor, pelo ódio, pelas paixões, pela necessidade. Então, aquilo que move as ações do personagem. Então, nesse livro aqui, Os Ratos, que é de 1935, a narrativa do Dionélio Machado fala sobre Nazianzeno, que é um funcionário público da prefeitura, um amanuense, que é um personagem que passa o dia buscando pelas ruas da cidade de Porto Alegre, lá dos anos 30, um dinheiro para quitar uma dívida com o leiteiro que ele tem. Ele precisa do leite e o leiteiro diz que ele está devendo já há alguns meses e não consegue pagar, e ele diz que vai cortar o fornecimento, e isso aí faz com que a família entre em desespero. Tem criança pequena para tomar o leite. Então a cidade, no romance, é um personagem muito ativo no desenvolvimento do enredo. A cidade faz parte do enredo. Então a aproximação entre a narrativa e a ficção demonstra uma continuidade linear e temporal, Nem sempre é a única maneira de estruturar a história, mas a temporalidade é manipulada várias vezes no livro e se passa na mente do Nazianzeno como uma antiga técnica que os gregos usavam, de começar uma peça pelo final e depois voltar atrás. Então a obra do Dionélio é muito interessante. Vou deixar na descrição aqui os dois principais livros dele, no nome, tem vários ali, vocês podem dar um Google e achar. E o filme Dionélio. Então vou mostrar para vocês, pessoal, que esse Dionélio Machado, ele tem um filme dele, o nome do filme é Dionélio. Vocês encontram esse filme lá no Google Play, para quem é associado, que é um filme difícil, nem está mais encartado, é um filme antigo. Então ele diz que o filme versa sobre a vida e a obra do escritor Dionélio Machado, e é um ensaio que mistura ficção e documentário para fazer duas pontes entre a vida e a obra do escritor. Ele nasceu em 1895, e morreu em 1985. E entre esse universo aí, habitado pelos personagens de seus romances, estão ali os Ratos, o Lobo do Cati e o cenário contemporâneo. A gente tem que ver que essas coisas que se passaram há 100 anos continuam acontecendo, só que de outra maneira, com a modernidade, Mas as pessoas continuam tendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas de salário, as dificuldades que as pessoas têm. Vocês estão vendo aqui abaixo 3 imagens de Porto Alegre. O prédio da prefeitura, que é um prédio antigo e muito bonito, um neoclássico, ele tem uma torre que tem um relógio. Acho que aquele relógio funciona até hoje. Então as pessoas, antigamente, quase ninguém tinha relógio, passava ali para ver as horas, passava na frente da prefeitura para olhar para a torre que tinha as horas certinhas ali do relógio. Aqui no meio no centro temos a imagem do mercado público, que já tem mais de 100 anos, é centenário, sempre existiu. Aqui bem no cantinho à direita tem a estação dos bondes, que ficava ali ao lado do mercado público, onde hoje tem o chalé da Praça 15, aquela pracinha que tem ali, no Largo Clênio Pérez. Então tinha uma estação dos bondes, os bondes partiam dali para a Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste,
para todos os bairros das cidades partindo dali. E seguiam pela Borges de Medeiros, ou pela Farrapos, ou pela Cristóvão Colombo, diversas ruas de Porto Alegre, a Avenida Independência, né, a João Pessoa, o bonde passava por ali. E 90% da população, ou mais, andavam de bonde, porque não existia. Veículos automotores eram muito poucos. E o meio de transporte que existia era o bonde, não tinha outro jeito. Ou então bicicleta ou a pé. Então tá aqui, meus amigos. Peço a vocês que se inscrevam no canal aqui, curtam isso, compartilhem, porque isso aqui só vai ser lembrado, só vai ser prestigiado daqui a 20, 30 anos, pelos netos de vocês, meus, porque as pessoas não dão importância para a cultura. Mas isso aqui é a base de tudo. É a cultura, é a literatura, é a música, é aquilo que formou a cidade, que trouxe essa base de conhecimento para nos tornar as pessoas de hoje, pessoal. Então, deixo isso aí para vocês e vamos ver. Esse aqui é o 6º episódio. Nós começamos com Assis Brasil, Érico Veríssimo, depois Moacir Scliar, depois o Tabajara Ruas, a Letícia Vergeshovski, depois o Dionélio Machado hoje. Amanhã, ou segunda, a gente pode ver, de repente, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, ou Clemente Posinato, alguma coisa assim. Mas nós temos 100 pessoas para ver. Isso aqui é bom gravar, é bom anotar esses autores e as obras deles para ver a diferença que tem de um para o outro, né? Mas eles tratam do mesmo tema. A questão social, a desigualdade, a política, a filosofia, o conhecimento humano, a história, o direito, a justiça, tudo está ali dentro dessas obras. Por isso que a gente tem que ler cada vez mais. Muito obrigado, abraço em todos.